Minha esposa me traiu, agora ela e minhas filhas querem que eu volte com ela. Minha ex-esposa, de 36 anos ainda está tentando reatar comigo, e nossas filhas de 16 anos também querem que isso aconteça. Não parece ser um grande problema, certo? Bem, enquanto eu gostaria de simplesmente dizer para ela se mandar e nunca mais me incomodar, ao assunto de nós termos 2 filhas e compartilharmos a guarda delas, então eu não posso excluí-la permanentemente da minha vida. Não sem remover também nossas filhas. Nós nos casamos bastante cedo em nossas vidas, quando tínhamos 20 anos e já namorávamos há 3 anos antes disso. Nossas filhas nasceram no primeiro ano do casamento, e houve algumas complicações que significaram que minha ex-esposa teria dificuldade em conceber novamente. Não importava para mim na época, porque eu estava apenas feliz que ela tivesse passado por todo o percalço com saúde e que já tivéssemos 2 lindas meninas para amar e criar. O casamento durou 9 anos. Terminou quando eu me separei por traição. Eu absolutamente não tenho tolerância para isso e não acredito em me forçar a sofrer desnecessariamente por coisas que não foram culpa minha desde o início. Embora isso possa parecer incrível para algumas pessoas, qualquer amor que eu tivesse por minha ex-esposa foi praticamente apagado quando descobri sobre sua traição e os detalhes por trás disso. Então, sim, este não é um tópico sobre eu seguir em frente com ela. Eu fiz isso há 7 anos. Na verdade, nem a odeio, simplesmente não me importo com o que acontece na vida dela, a menos que envolva nossas filhas. O problema é que só eu segui em frente com toda a situação. Minha ex-esposa, sua família e até mesmo nossas filhas, continuam tentando nos reconciliar, mesmo que eu tenha deixado claro para todos que não tenho interesse em fazer isso nunca mais. Eu não namorar inicialmente por alguns anos após o divórcio pode ter dado a eles uma falsa esperança, mas com certeza eu não ia pular para outro relacionamento tão cedo depois. Não com nossas filhas para cuidar. Elas eram minha prioridade número 1, além dos meus próprios problemas que surgiram da traição da ex. Esses problemas, aliás, foram resolvidos com a ajuda de amigos, família e um pouco de terapia. Então sim, isso já passou. Não tenho problema em me comunicar com nossas filhas. Nenhum mesmo. Qualquer outra coisa? Elas podem entender muito bem. Nunca houve brigas, gritaria, rebeldia adolescente sem sentido, até agora, birras e assim por diante. Bem legal, né? Exceto por essa coisa toda. Elas sabem sobre a traição dela, e foi a própria mãe delas que as contou, uns 3 anos atrás mais ou menos. Imagino que ela tenha estado alimentando-as com algum tipo de besteira desde então e eu pedi inúmeras vezes para ela parar com isso, que não estava ajudando ninguém, que só as impedia de seguir em frente. Mas a ex não parou, aparentemente ela apenas ficou mais sutil sobre isso. Em todos os anos desde que nos divorciamos, ela não namorou ou dormiu com mais ninguém. Embora eu suponha que ela ache isso admirável, eu não acho. Para ser honesto, eu acho meio insultante. Quando estávamos casados, ela transou com outra pessoa, mas agora está de boa sem sexo por 7 anos. Seja lá o que for. Não que isso importe. Embora eu pudesse ignorar as menções ocasionais à mãe delas, sobre como ela está bem, sobre elas me mostrarem fotos que tiraram com ela, obviamente toda arrumada para o meu bem, isso piorou ultimamente. Por quê? Porque eu tenho uma namorada. Clemence não é a primeira desde o divórcio, mas é o relacionamento mais sério que tive desde que meu casamento acabou. Também acontece dela ser 8 anos mais nova que eu. Antes de ficarmos juntos como casal, nós nos conhecemos por 4 anos através de um hobby em comum. Então basicamente foi uma transição gradual de sermos amigos para nos envolvermos um com o outro. Posso honestamente dizer que amo essa mulher. Foi uma surpresa para mim quando percebi isso, porque, embora não quisesse admitir para mim mesmo, tive medo por um tempo de que o que me fez me prejudicasse em algum nível fundamental e me tornasse incapaz de amar verdadeiramente outra pessoa, como uma vez a amei. Inicialmente, minhas filhas tinham muito pouco a dizer sobre nosso relacionamento, mas então elas começaram a voltar para casa, antes do horário que tínhamos estabelecido antecipadamente, e nos encontravam, eu e Clemence juntos, nada comprometedor ou algo do tipo. Então começaram os resmungos. Depois veio a pergunta por que ela está aqui. Depois veio, não é justo com a mamãe o que você está fazendo, como se eu estivesse realmente fazendo isso apenas para provocar ou machucar a mãe delas. Então, eu as sentei e conversei. E falei, mas elas simplesmente não estão entendendo. Elas simplesmente não desistem dessa fantasia absurda delas de eu voltar com a mãe delas. Clemence, graças a Deus, tem sido compreensiva e não fica chateada com o comportamento delas. Basicamente, ela está dizendo para dar-lhes tempo, mas tenho minhas dúvidas se isso funcionará. Até agora não funcionou, então não tenho ideia do porquê mais tempo mudaria alguma coisa. De qualquer forma, como estou realmente sem ideias, pensei que poderia perguntar a vocês se alguém tem alguma ideia de como lidar com isso. Existe sequer uma maneira, uma abordagem de qualquer tipo, que poderia fazer minhas filhas perceberem que eu não voltarei, sob nenhuma circunstância, com a mãe delas? A atualização.
Já faz um tempo desde que estive aqui pela primeira vez e recentemente fui lembrado de que devia uma autorização às pessoas gentis e boas que me ajudaram com nossos problemas. Muitas coisas aconteceram. Entre essas coisas, minhas filhas realmente encontraram meu post. Eu não tinha ideia de que elas navegavam no Reddit, muito menos neste lugar. Quando cheguei em casa um dia do trabalho, as encontrei chorando. Basicamente, elas me atacaram, me abraçaram, não me deixaram ir e me imploraram para que as perdoasse. Infelizmente, elas leram uma das minhas respostas e descobriram o terrível alcance do caso da minha ex-esposa e o quanto isso me devastou. Levamos um tempo, mas superamos isso, como uma família. Não havia nada para eu perdoar, elas ainda são jovens e amam sua mãe, que pegou esse amor e usou para manipulá-las. Isso é culpa dela, não delas. Houve alguma terapia muito necessária, mas depois de vários meses, a mulher que nos ajudava a curar e seguir em frente disse que nada mais precisava ser feito, e elas só deveriam dar uma olhada nela de vez em quando, em vez de continuar com as sessões semanais. Estamos mais próximos do que antes, mas o relacionamento delas com a mãe sofreu por causa disso. O que acho completamente compreensível, mas ainda as alertei para não se apegarem demais ao que ela fez, já que eu havia superado o que ela fez todos esses anos atrás. Isso também foi resolvido na terapia, tanto a delas quanto a nossa compartilhada, então está tudo resolvido agora. Tive um breve confronto com minha ex-esposa sobre isso e deixei claro que ela não deveria mais falar sobre essa bobagem de voltarmos juntos com nossas filhas. Não consigo dizer se realmente consegui fazê-la entender, mas minhas filhas não foram mais incomodadas sobre mim desde então. Ou elas simplesmente ignoram a mãe e não mencionam isso em casa. De qualquer forma, contanto que minhas filhas estejam bem, não me importo com o que minha ex-esposa está fazendo. Como a situação melhorou, as coisas também melhoraram muito entre minhas filhas e minha namorada, tanto que elas realmente começaram a conversar com ela, em vez de apenas trocar cumprimentos breves e despedidas, até mesmo ocasionalmente pedindo conselhos sobre algo. Coisas de meninas, é claro, e não consigo dizer o quanto isso aqueceu meu coração ao ver isso acontecendo pela primeira vez. Devo admitir que isso também me ajudou a direcionar meus pensamentos para propor à minha namorada, que tem sido incrivelmente solidária e compreensiva durante tudo isso. Já nos conhecíamos há muito tempo, passamos tanto tempo juntos como casal, e depois de toda essa bagunça, eu realmente não achava que havia mais nada que eu pudesse fazer para expressar meu amor por ela. No entanto, fui surpreendido. 2 meses atrás, Clemence, junto com minhas filhas, me surpreendeu um dia e me pediu em casamento. Tenho que dizer que me senti muito estranho, mas também muito feliz. Não apenas pelo pedido de casamento, mas pelo fato de que minhas filhas realmente trabalharam com minha namorada para me surpreender naquele dia com jantar e uma noite fora. Para ser sincero, fiquei impressionado. Foi uma cerimônia pequena e privada, com apenas nossos amigos e familiares mais próximos presentes. Atualmente, também estamos esperando um bebê, e minhas filhas estão ansiosas para ter um irmãozinho ou irmãzinha para mimar. Resumindo, minhas filhas encontraram meu post anterior e viram em uma das respostas o quanto fui profundamente ferido pela traição de sua mãe. Pediram perdão, mas não havia necessidade disso. Trabalhamos juntos para resolver nossos problemas, tanto em casa quanto em algumas sessões de aconselhamento, e conseguimos superar e melhorar muito. Até mesmo o relacionamento delas com minha namorada melhorou, tanto que um dia elas ajudaram a organizar uma noite agradável para nós, onde ela me pediu em casamento. Estamos casados e atualmente esperando um bebê, com minhas filhas ansiosas para ter um irmãozinho ou irmãzinha para mimar bastante. O namorado da minha amiga me deu um presente estranhamente caro. O que devo fazer? Na semana passada, celebrei meu aniversário com meu grupo de amigos. Somos todos bem próximos, e embora nunca tenhamos discutido explicitamente presentes, naturalmente caímos em um padrão não dito sobre que tipo de presentes de aniversário damos uns aos outros. Fazemos presentes, mas geralmente estão na faixa de 10 a 40 euros. Coisas como um livro, um voucher para teatros, talvez uma boa garrafa de vinho. Esse tipo de coisa. Todos nós somos jovens profissionais ou estudantes de pós-graduação, e isso se encaixa em nosso nível geral de renda. Uma boa amiga minha trouxe seu namorado para a festa, e ele me deu um presente próprio, separado do da minha amiga. Sem entrar em muitos detalhes, era um objeto pequeno que tinha uma conexão com uma viagem que fiz no inverno. Eu realmente fiquei muito grato pelo presente e achei adorável. No entanto, quando desembalei o item em casa, algo me chamou a atenção. Certas partes do item que eu esperaria ser de vidro não pareciam ser de vidro. Acabei pesquisando a marca do fabricante na parte inferior e encontrei o exato mesmo item online, pelo preço de 750 euros. Agora, seria uma coisa se esse cara fosse um filho de família rica para quem esse tipo de dinheiro fosse apenas trocados. Eu ainda me sentiria desconfortável, mas pelo menos haveria alguma lógica nisso. Mas o relacionamento da minha amiga com esse cara já tem grandes problemas, em grande parte centrados nele ter um subemprego e fazê-la pagar a conta pelo estilo de vida deles em conjunto de forma injusta. Honestamente, todos esperamos que o relacionamento termine em breve, porque eles obviamente não são compatíveis em alguns aspectos-chave.
Então agora tenho esse item de 750 euros na minha prateleira, e não tenho ideia de como lidar com isso. Parece extremamente inapropriado ter essa coisa. Eu me sentiria desconfortável em aceitar esse tipo de presente de quase qualquer pessoa que eu conheça, mas o fato de ser o parceiro romântico de uma amiga, sou gay e o namorado dela sabe. E essa amiga ter problemas com o controle das finanças de seu parceiro apenas piora a situação. Também é um item extremamente específico que não acho que ele teria facilmente, então tenho bastante certeza de que ele deve ter comprado isso para a ocasião e deve estar ciente de seu valor. O que eu faço? Minha amiga parece estar totalmente por fora do valor do item. Devo contar a ela? Devo entrar em contato com o namorado e perguntar o que diabos ele estava pensando? Como você lidaria com isso? Atualização. Acabei mandando uma mensagem para minha amiga dizendo que havia pesquisado sobre o presente e descoberto que valia uma quantia muito alta de dinheiro. Ela ficou muito surpresa com toda a situação, especialmente considerando que seu namorado, agora ex, está sempre quebrado e a faz pagar a conta pelo estilo de vida deles em conjunto. Ela veio até minha casa e juntas, ligamos para ele no Viva Voz, onde ela exigiu algumas respostas. Resumindo, ele roubou da própria mãe dele. Ele ainda está sendo um pouco suspeito sobre alguns detalhes, mas conseguimos juntar os eventos em uma sequência satisfatória. Minha amiga deveria vir para minha festa de aniversário direto do trabalho. Quando ela saiu do escritório, percebeu que tinha esquecido o presente que tinha planejado para mim, um livro, em casa. Como já estava atrasada e a casa dela é bem longe tanto do trabalho quanto do meu apartamento, ela escolheu mandar uma mensagem para o namorado, que estava jantando na casa dos pais na época. Ela sabia que ele estava lá e sabia que os pais dele moram perto de mim, então pediu para ele comprar uma cópia do mesmo livro em uma livraria a caminho da minha casa para que tivessem um presente. Por razões conhecidas apenas por ele, ele não escolheu essa solução simples e razoável para o problema de esquecermos nosso presente. Em vez de sair 5 minutos mais cedo para pegar outra cópia do livro, ele simplesmente pegou um item aleatório da prateleira da sala de estar de sua mãe sem perguntar. Ele não fazia ideia do que era, apenas achou bonito, pegou e colocou em uma sacola de papel. Ele também não respondeu à mensagem da minha amiga ou atendeu às ligações dela, então ela, razoavelmente, assumiu que ele não tinha lido sua mensagem e acabou voltando para pegar o livro, o que foi o motivo de eles terem chegado separadamente com presentes separados. Enquanto isso, o namorado, sem saber, me presenteou com não apenas uma antiguidade qualquer. Este item havia sido passado para a mãe dele por sua trisavó. Estava na posse da família dele há literalmente séculos e era a única conexão tangível que a mãe dele ainda tinha com seu país de origem, que, por acaso, é também o país de origem da minha mãe, o que ele não sabia, ou seja, o que eu pensava ser uma relação pensada com a minha viagem foi uma total coincidência. Ele não fazia ideia da importância cultural do item. Minha amiga imediatamente fez com que ele ligasse para a mãe dele e confessasse toda a situação. Sua mãe estava desesperada tentando descobrir como esse item tinha desaparecido por dias. Obviamente, ela nunca suspeitou de roubo e estava se culpando terrivelmente por ter perdido algo tão importante. O namorado realmente teve a audácia de tentar convencê-la a não fazer a ligação para sua mãe. Ele queria varrer toda a situação para debaixo do tapete. Claro que não deixamos isso acontecer. Sua mãe veio até minha casa esta manhã e devolveu o item a ela, junto com algumas desculpas por não iniciar investigações imediatamente e um chocolate gostoso. Tivemos uma conversa adorável sobre nossa herança cultural compartilhada, eu assegurei que o item tinha sido tratado com dignidade durante todo o tempo em que esteve em minha posse, e nos despedimos com um abraço. Ela também me disse que minha estimativa inicial do valor do item estava incorreta, na verdade, vale ainda mais dinheiro. Provavelmente seria vendido por uma quantia de 4 dígitos em leilão. Eu não sei o que ela quer fazer com o filho dela, mas espero que ela dê uma lição nele. Minha amiga, por razões óbvias, terminou com ele. O que aprendemos aqui? Pesquise presentes suspeitos no Google e tranque seus objetos sentimentais ou valiosos quando pessoas sobre as quais você não tem total confiança vêm visitar. A audácia desse homem. Resumindo, o presente estranhamente caro era roubado. O namorado pegou da prateleira de sua mãe, sem saber o que era ou quanto valia. Devolvi para ela e espero que ela dê uma lição nele. Sou babaca por abandonar um jantar depois de uma mulher sentar no colo do meu marido? Ainda estou muito abalada com tudo, então desculpem pela minha divagação. Meu marido, Jake, e eu estamos casados há 3 anos e desde o início ele foi muito próximo da irmã do melhor amigo dele, Cindy, de 18 anos. Bem, meu marido costumava falar muito sobre ela e contar como a viu crescer ao longo dos anos. Cindy sempre foi muito animada e parece muito afeiçoada a Jake também. Lembro que quando estávamos namorando, ela sempre pedia para ir junto nos nossos encontros. Eu nunca realmente disse nada porque também gostava de passar tempo com ela. Ela era como uma irmã mais nova para mim. Quando anunciamos nosso noivado, ela pediu ao meu marido para não esquecê-la depois de casado e continuar saindo com ela. Bem, nós nos casamos e eu até a coloquei como uma das minhas madrinhas. Logo nos mudamos para outro estado e meio que perdemos contato. Agora o melhor amigo de Jake veio ficar conosco por um tempo e Cindy veio junto.
No momento em que nos viu, a primeira coisa que ela disse foi como meu marido estava gostoso e que estava feliz que ele não parecia aqueles homens casados entediantes. Durante a estadia deles, Cindy simplesmente ignorava minha presença e ficava muito próxima de Jake. Eu disse a Jake que isso estava parecendo um pouco inapropriado e que ele deveria pedir para Cindy se comportar, mas ele disse que Cindy era apenas um pouco infantil e era assim com todo mundo. Bem, no último dia da estadia deles, decidimos fazer uma festa de jantar para todos. Durante a festa, eu estava com Jake quando Cindy veio e me disse: eu preciso roubar seu marido por um tempo e, antes que eu pudesse dizer algo, ela pegou a mão de Jake e o levou para jogar. Eu ignorei, já que era o último dia deles, mas durante todo o jantar ela ficava muito próxima de Jake e o arrastava para longe sempre que eu estava por perto, rindo de mim. Quando todos se sentaram para jantar, eu me sentei ao lado de Jake e Cindy foi a última a chegar. Ela então disse: não há lugar, e simplesmente foi e sentou no colo do meu marido. Todos ficaram surpresos e Jake riu, dizendo a Cindy: pare de agir como uma criança, você não é mais uma criança. Cindy começou a rir, dizendo que era uma piada, e se levantou, sentando-se em outro lugar enquanto ria de mim. Sim, eu estava tão brava com a falta de respeito, e com o fato de Jake estar tão tranquilo com isso, mas eu não queria dizer nada ruim, então me desculpei, peguei meu carro e saí. Cerca de 1 hora depois, Jake me ligou perguntando onde eu estava. Eu disse a ele que estava indo para a casa de uma amiga e que voltaria depois que Cindy tivesse ido embora. Eu sei que o que fiz foi terrível, mas estava tão brava naquele momento que, se tivesse ficado lá mais tempo, provavelmente teria começado uma briga ou chorado. Voltei no dia seguinte e Cindy e sua família já tinham ido embora. Jake estava muito irritado e disse que exagerei. Comecei a chorar e disse a ele como tudo aquilo me fez sentir. Ele disse que eu era horrível por pensar essas coisas sobre Cindy e que ela era como uma irmã para ele. Eu disse que não estava duvidando das intenções dele, mas estava magoada com o comportamento desrespeitoso de Cindy e ele estava permitindo isso ao não dizer nada. Ele começou a dizer que eu parecia ridícula e que não sabia aceitar uma piada, referindo-se ao incidente de sentar no colo. Eu disse que, independentemente disso, não queria ela na minha casa novamente. Para piorar, Cindy mandou uma mensagem dizendo que lamentava por me deixar tão insegura, e que garantiria que eu me sentisse melhor, mas que eu não deveria ter saído, pois foi bem infantil e meio que estragou o clima. Pareceu tão irônico, eu não respondi nada para ela. Apenas disse ao meu marido que ele precisa manter distância de Cindy. Ele perguntou se eu estava dando um ultimato, eu disse que seria, já que ele chegaria ao ponto de desconsiderar e desrespeitar meus sentimentos por causa de Cindy. Isso realmente irritou meu marido e ele disse que, já que eu tinha pensamentos tão repulsivos na minha mente e estava dando um ultimato de qualquer maneira, então ele poderia muito bem ir embora porque ele não podia viver com uma pessoa tão insegura que tinha pensamentos tão repulsivos sobre ele. Ele fez as malas e foi para a casa da mãe. Tentei me desculpar inúmeras vezes, dizendo o quanto sinto muito por tudo, mas ele está ignorando minhas mensagens e ligações. Mais tarde, o irmão de Cindy me enviou uma mensagem e me chamou de um monte de nomes por pensar assim sobre a irmã dele, dizendo que Jake deveria simplesmente me deixar e que uma pessoa como eu merece ficar sozinha. Não consegui parar de chorar depois disso. Não sei como consertar isso. Há uma maneira de voltar atrás? Fui tão babaca a ponto de merecer isso? Não sei mais. Edição: pessoas que estão perguntando nossas idades, nós temos 25 anos, apenas alguns meses de diferença. Primeira atualização: obrigado a todos por responderem e às pessoas que me deram bons conselhos em mensagens pessoais. Não consegui ler todos os comentários, mas agora sei que meus sentimentos são válidos e que limites foram cruzados por Cindy. Agora, durante o jantar, estavam Cindy, seu irmão Shawn e sua namorada, e o primo deles Derek, também um bom amigo do meu marido, com seu namorado. Então, liguei para Derek e perguntei sobre a situação e o que aconteceu depois que eu saí. Ele foi simpático e disse que depois que eu saí, a princípio pensaram que eu voltaria depois de um tempo, mas as coisas ficaram realmente estranhas. Quando eu não voltei, a namorada de Shawn disse a Cindy que ela foi muito desrespeitosa por fazer aquilo. Derek e seu namorado também disseram o mesmo. Com isso, Cindy começou a chorar, dizendo que eles não precisavam atacá-la por causa de uma piada boba, que ela não sabia que isso iria sair do controle. Então, ela saiu da sala chorando. Jake não sabia o que dizer e todos foram embora cedo no dia seguinte. Derek também disse que Cindy sempre teve problemas com limites e quando ele apresentou seu namorado para todos, Cindy ficava muito próxima e fazia piadas dizendo que estava apenas verificando se ele era realmente gay. Eles ficaram muito desconfortáveis com isso também, então Derek a confrontou, ao que Cindy revirou os olhos e disse que eles não sabiam aceitar uma piada e eventualmente parou. Tudo isso soa tão bizarro, não sei o que está acontecendo com Cindy. A namorada de Shawn também me mandou uma mensagem dizendo que lamentava o que aconteceu. Eu contei ela sobre a mensagem de Shawn, que foi inapropriada, mas ela não fazia ideia do texto, então enviei uma captura de tela e pedi que ela dissesse a Shawn para não me assediar novamente. Ela foi muito apologética e disse que falaria com ele. Agora, minha sogra ligou e perguntou o que estava acontecendo, já que Jake não contou a ela e só disse que tivemos uma discussão. Eu estava um pouco hesitante em contar, mas acabei contando tudo. Ela ficou furiosa com meu marido.
Disse que virá para ter uma conversa. Então, sim, estou apenas esperando eles chegarem e estou muito nervosa. Não sei se o que fiz foi certo ou errado, mas vamos ver. Quanto às pessoas que estão dizendo que meu marido é pedo ou que estão tendo um caso, eu sei que isso está longe da verdade. Nunca questionei suas intenções, mas o que me magoou foi a falta de respeito de Cindy em relação a mim. Segunda atualização. Então, minha sogra veio com meu marido e bem, a conversa aconteceu. Houve muitas coisas, mas vou tentar resumir. Basicamente, Jake se desculpou comigo primeiro e tentou explicar seu ponto de vista. Ele disse que estava bravo porque... Eu saí sem dizer nada durante a noite quando ele estava literalmente tentando apenas desarmar a situação e tentou rir disso porque era tão constrangedor que ele não sabia mais o que fazer. Em vez de se comunicar, eu simplesmente o deixei naquela situação estranha. Ele estava encontrando seus amigos depois de tanto tempo e só queria que o jantar fosse tranquilo e Cindy iria embora de qualquer maneira e provavelmente nunca mais a encontraríamos. 2. Ele reconheceu que Cindy estava realmente ultrapassando os limites, mas não sabia como abordar isso, já que ele literalmente a viu crescer e ela é como uma irmãzinha para ele. Além disso, ela age assim com todo mundo. Ele achou que era apenas por alguns dias e não queria drama durante a estadia deles, então ele deixava pra lá. Ele reconheceu que estava errado por não dizer nada. 3. Ele já estava muito preocupado e triste porque eu simplesmente saí sem explicações. Mesmo depois de eu voltar, não perguntei uma vez como ele se sentia. Ele também estava muito sobrecarregado com tudo e sentiu que eu estava o culpando por não fazer nada, quando ele literalmente afastou da forma mais educada possível quando ela tentou sentar. Ele sentiu que eu estava atacando o caráter dele e até dei um ultimato, o que o deixou triste, pois ele sentiu que eu pensava pouco dele. Não era sobre Cindy, mas sobre como foi fácil para mim questionar sua integridade. Ele disse que depois daquele jantar ele ia reduzir muito o contato com ela de qualquer maneira. 4. Ele se desculpou por não falar sobre o desrespeito que Cindy estava mostrando em relação a mim e por também ter saído daquela maneira. Depois que Jake disse tudo, minha sogra explicou a situação para ele do ponto de vista dela. Ela o repreendeu bastante também. Em resumo, ela disse a ele que, como marido, era responsabilidade dele me fazer sentir que eu era a prioridade dele, e que ele me decepcionou no momento em que eu tive que ir até ele para pedir o estabelecimento de limites. Como marido, era dever dele que eu nunca tivesse que falar com ele sobre isso em primeiro lugar. Ela também perguntou como ele se sentiria se fosse um cara no meu colo, e ele não teve resposta para isso. Ela disse a ele que o que eu fiz foi uma erupção de sentimentos reprimidos e que, como marido, era dever dele ir atrás de mim e nunca me deixar ir embora em primeiro lugar. Houve muitas coisas ditas por ela e Jake pareceu perceber e se desculpou sinceramente por suas ações. Ela disse a ele que, se ele fizesse tal coisa novamente, não esperasse que ela o acolhesse. Mais tarde, ela me levou para uma caminhada. Estávamos só nós duas, e lá ela também me explicou algumas coisas. Disse que sentia muito por tudo, mas falou que mesmo na casa dela Jake estava angustiado. Ele não contou a ela porque provavelmente sabia que estava errado também, mas estava sobrecarregado com tudo. Ela disse que de nenhuma maneira está desculpando o comportamento do filho, mas espera que eu o perdoe. Ela também disse que, em nenhuma circunstância, eu deveria sair da minha casa, pois era minha casa e minha família. Disse que eu não deveria ter medo de falar o que penso se algo me incomodar, e para falar com ela se Jake fizer algo estúpido de novo que ela irá colocá-lo no lugar. Ela esperava que resolvêssemos as coisas, já que viu nosso amor um pelo outro, e seria triste nos ver separar por causa de uma garota desrespeitosa, palavras dela. Disse que não pode interferir em nossos problemas, mas sugeriu que fizéssemos terapia para nos entender melhor. Ela até comprou sorvete para mim, sei que é um pouco infantil, mas ela disse que coisas doces funcionam como um encanto quando as pessoas estão chateadas, e bem, ela estava certa. Bem, foi estranho à noite. Jake veio para o nosso quarto e não sabíamos o que dizer. Depois de um tempo, conversamos e ambos pedimos desculpas. No entanto, eu disse que estava com raiva dele por contar tudo a Shawn e fiquei profundamente magoada com a mensagem que ele me enviou. Ele disse que não sabia do que eu estava falando e eu mostrei as mensagens para ele. Ele disse que não contou a Shawn sobre nossa briga, e apenas disse que estava na casa da mãe. Ele ligou para Shawn e, bem, descobriu-se que Shawn contou a Cindy e disse a ela como ela foi longe demais na festa. Então Cindy inventou uma grande história triste sobre como eu fui passivo-agressiva com ela o tempo todo, como eu sempre questionava seu caráter, e agia de forma insegura e ciumenta. Ela até disse que eu sempre fui assim com ela, mesmo quando ela era criança, e que nunca gostei dela e sempre tentei manipular as pessoas para pensar que eu era um anjo enquanto ela era uma vagabunda. Bem, isso o deixou com raiva, pensando em como eu estava tratando Cindy, e ele enviou aquelas mensagens. Jake e eu ficamos perplexos com tais acusações e ele tentou explicar a Shawn como isso não era verdade, mas então Jake decidiu deixar para lá e decidiu cortar contato com Cindy e manter contato mínimo com Shawn. Jake se desculpou novamente e apenas nos abraçamos e dormimos. Bem, Cindy está fora de nossas vidas para sempre e decidimos fazer terapia para melhor comunicação no futuro. Vamos ver como tudo vai se desenrolar, mas sim, não vamos nos divorciar.
Sei que muitos de vocês queriam que eu mostrasse este post para Jake, mas ele já estava tão triste e foi repreendido o suficiente, então decidi não mostrar por enquanto. Talvez no futuro. Desculpe por toda essa divagação. Tenham um bom dia, pessoal. Siga o Lobinho do Reddit para mais relatos como esse.